Um jogador, treinador ou dirigente nunca pode ser maior que um clube, mas é claro, existem exceções. Por isso hoje vamos falar de jogadores que mudaram o patamar de um clube. Se inscreve aí, deixa o like e nos comentários diz o que você achou. Não podíamos jamais começar a falar de um jogador que mudou o patamar de um clube sem citar Diego Armando Maradona. Sim, após sua passagem pelo Barcelona, time que manchou sua imagem por conta do suposto caso conhecido como cocaína, por um recorde de transferência da época, Maradona saiu do Barcelona para ser o maior nome da história do Napoli. Após alguma discussão sobre a origem do dinheiro que trouxe o craque para a Itália, que por muitos vinha da poderosa máfia napolitana, o Maradona foi apresentado diante do São Paulo lotado, que depositava no meio atacante argentino todas as esperanças de obter sucesso na Série A. A trajetória iniciada em 1984 com uma derrota para o Verona, que se sagraria campeão naquela época, só seria coroada com títulos anos mais tarde. Antes, porém, o jogador obteve a glória máxima dentro do futebol, mas não com a camisa azurra. Já considerado o melhor jogador da atividade, Maradona teve em si todos os olhos mundiais durante a Copa do Mundo de 1986, no México, aonde se sagrou campeão. Consagrado com a taça da Copa em suas mãos, Diego voltou para Nápoles para continuar fazendo história. Treinado por Octavio Bianchi e jogando ao lado de Bruno Giordino e Careca, os outros dois componentes do trio Magica. Já em 1987, conseguiu levar o Napoli ao seu primeiro scudetto, com a campanha que o sagrou definitivamente na Itália. No mesmo ano, fez a dobradinha ao levar para os Azzurri também ao título da Copa da Itália. O Napoli também foi vice-campeão da Série A em 1988 e 1989. Continuou ao longo dos tempos com Diego Maradona sendo o principal personagem do bicampeonato italiano em 1990, além da sua única conquista continental, a Copa da UEFA, em 1989. Todas as conquistas e a identificação com a torcida alçaram Maradona ao patamar de seu ídolo máximo do Napoli, como a torcida o chama, um deus entre os mortais. O próximo nome que falaremos é o dele, Ronaldinho Gaúcho. Existe um antes e um depois na história do Barcelona, algo provocado, segundo Pepe Guardiola, pela chegada de Ronaldinho Gaúcho ao clube em 2003. A partir dali, o técnico acredita que o time espanhol deixou de lado a má fase em que se encontrava e voltou a brigar por títulos. Nunca havia visto nada igual antes, como Ronaldinho. Essa sensação de superioridade no jogo físico e técnico. Esse garoto foi parte importantíssima para mudar o astral de uma equipe que andava triste, explica Pepe Guardiola. Fã do jogador brasileiro, o comandante fez questão de deixar clara sua admiração. Ninguém era capaz de dominar uma bola e dizer: agora eu corro e faço gol, como o Ronaldinho fazia. Contratado em julho de 2003 pelo Barcelona, depois de se destacar no PSG, Ronaldinho Gaúcho revolucionou o clube catalão e o colocou no mais alto topo do mundo. Antes de Ronaldinho, o Barça vivia um jejum do espanhol. A situação do Barcelona antes da chegada de Ronaldinho era complicada. Sem vencer La Liga desde 1999, o clube não sabia mais o que fazer frente ao Real Madrid e outras boas equipes espanholas do momento. O Desportivo La Coruña, que contava com o brasileiro Djalminha, e o Valência, que tinha aproveitado a má fase do principal time da Catalunha e venceu o campeonato espanhol entre 99 e 2003, quando Ronaldinho ainda não havia desembarcado em Paris. Parece complicado imaginar, até pelo tamanho da camisa do Barcelona, mas o clube não tinha rumo e de repente era destaque do campeonato espanhol, Champions League e todo o noticiário do mundo simplesmente por causa de um jogador. Claro que Ronaldinho Gaúcho não jogava sozinho, mas o brasileiro era tão mágico e habilidoso e carismático que o time passou a agir e atuar para que ele tivesse a bola o maior número de vezes possível.
para que o meio atacante não participasse tanto da marcação e ficasse livre para explodir e driblar a defesa inteira como se fosse um adulto jogando contra uma criança. Quando chegou, Ronaldinho levou alguns meses para se adaptar e foi atrapalhado por lesões. No início de 2004, o clube estava na 12ª posição do Campeonato Espanhol quando contratou Rija. Correndo sério risco de sair do comando técnico, começou a magia do gaúcho. Sem que o Barça passasse por um início ruim na próxima temporada, Ronaldinho fez uma importante dupla com Samuel Eto'o e registrou mais de 13 gols e 20 assistências. O clube, que estava na fila desde 99, saiu da fila. Os catalães foram campeões do Campeonato Espanhol em 2004 e 2005. Embalado por uma atuação de classe, o brasileiro ainda foi protagonista do título da Champions League em 2005 e 2006. Ele ainda venceria outro espanhol e 2 vezes a Supercopa da Espanha. Pronto, com um orçamento menor, o Barça se equiparou ao galáctico Real Madrid e se tornou ainda mais popular do que o rival mundialmente. Mais do que colocar o Barcelona nos trilhos dos títulos importantes, Ronaldinho sabia mexer com a torcida no Camp Nou. Os gestos, movimentos, toques, dribles, danças, tudo no pacote magia, levantava a torcida do Barcelona. Mais do que isso, ele fez com que a marca rodasse o mundo. Todo mundo queria ver o Barça de Ronaldinho Gaúcho porque ele encantava. De fato, Ronaldinho Gaúcho não teve uma carreira de recorde, nem tanto tempo no auge como Messi e outras lendas como Cristiano Ronaldo, Zidane ou Ronaldo. Mas a genialidade em campo e o carisma jamais visto em outro clube desse porte fizeram com que Ronaldinho Gaúcho se transformasse num dos melhores jogadores que o Barcelona já havia visto. Depois dele e da Revolução, o clube partiu para uma das eras mais vitoriosas da sua história. Comece no comando de ataque, aliás, o Barça do técnico Guardiola, em 2009 e 2010, está para sempre como um dos maiores times de futebol mundial já pôde desfrutar. Ele só existiu por causa de Ronaldinho Gaúcho, que construiu toda a estrutura para que isso acontecesse. E aí, você gostou? Tem mais jogadores que você quer ver aqui? Quer ver uma parte 2? Se inscreve no canal, deixa seu comentário, aperta no sininho para que as notificações sempre cheguem para você. Um abraço, tchau, tchau.